E Dudu foi afastado até dos treinos no Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre a reunião entre Alexandre Matos e André Cury para definir os próximos passos do atacante. Quero te atualizar também sobre a entrevista de Dorival Júnior no Corinthians. Ele explica por que escolheu o Timão, apesar de ter recebido várias outras ofertas. Já o São Paulo pode faturar um dinheiro graças ao Manchester City. Preciso te atualizar também sobre Abel Ferreira, falando sobre as chances do Palmeiras no Super Mundial de Clubes. Para completar, Casemiro cogitado para voltar para a seleção brasileira, Fernando Diniz mais perto do Vasco, o Sport recusando proposta milionária do exterior, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que ostenta a terceira maior invencibilidade do Brasil em 2025. Portuguesa não perde há 10 jogos desde 29 de janeiro, quando caiu diante do São Paulo. Desde então, 3 vitórias e 7 empates. Os times que estão há mais tempo sem perder são o Misto e o Maringá, com 14 e 11 jogos de invencibilidade, respectivamente. Já Jorge Jesus está eliminado da Champions League na Ásia. O time dele, o Al Hilal, perdeu por 3-1 para o Al Ahly. E um dos gols foi marcado por Roberto Firmino. Situação bem ruim do JJ, que além de ter sido eliminado da Champions, amarga a segunda colocação no Campeonato Saudita, com poucas chances de alcançar o Al Ittihad. Por outro lado, destacar que a Champions Asiática terá um campeão inédito na temporada 2024-2025. Isso porque o Al Ahly, que chegou à final, nunca foi campeão. Os outros dois semifinalistas que se enfrentam nessa quarta-feira também não foram campeões. O confronto dessa quarta reúne o Kawasaki Frontale e o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Para completar o giro de notícias, contar que o PSG venceu fora de casa, em Londres, o Arsenal por 1-0, dando passo super importante para chegar à final da Champions na Europa. Donnarumma foi um dos grandes destaques da partida e Dembélé foi o autor do gol da vitória francesa, gol marcado com 3 minutos do primeiro tempo. Bora falar agora sobre o futebol nacional. Quero começar contando que o Sport recusou a possibilidade de uma proposta de 80 milhões de reais pelo volante Zé Luiz, só 17 anos de idade, negócio que transformaria o Zé Luiz na maior venda da história do esporte. Não chegou a existir uma oferta oficial, mas um clube inglês da Premier League sugeriu 12 milhões e meio de euros, que equivalem a esses 80 milhões de reais. O Sport entende que esse atleta, depois que tiver mais sequência de jogos no time principal, vai render uma condição financeira bem melhor, e descartou a negociação antes mesmo que ela se transformasse em uma oferta em definitivo. A maior transferência da história do Sport é do Pedro Lima, negociado com o Wolverhampton por 10 milhões de euros. Só para completar, em relação a esse atleta, multa rescisória no Brasil de 100 milhões de reais, para clubes do exterior de 330 milhões de reais. O Sport é dono de 90% dos direitos econômicos. Quero te contar que Fernando Diniz está mais perto de virar técnico do Vasco. O Santos e o Vasco disputavam a contratação do treinador. A imagem de uma invasão com mais de 100 torcedores no centro de treinamento do Santos, na tarde dessa segunda-feira, fez com que o Diniz descartasse de vez treinar o Santos. Não à toa, ou não por coincidência, horas depois o Santos confirmou a contratação de Kleber Xavier. Diante da recusa do técnico Fernando Diniz, o Santos avançou e fechou com o ex-auxiliar técnico do Tite. Dessa maneira, sobrou ao Fernando Diniz a opção de treinar o Vasco. Uma série de reuniões tem acontecido desde essa segunda-feira, dia seguinte à demissão do Pedro Caixinha. E há mais um encontro marcado para essa quarta-feira para tentar sacramentar o acordo. A maior dificuldade hoje é de convencer o Diniz a aceitar uma redução salarial. Ele vinha num patamar de 1 milhão de reais mensais. O Vasco alega que não pode pagar mais do que os 600 mil que bancava para toda a comissão técnica do Fábio Carille, mas existe otimismo das duas partes e a tendência é de que o Diniz assuma o Vasco, não para o confronto contra o Operário pela Copa do Brasil, mas no final de semana contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Preciso te atualizar agora sobre seleção brasileira, Carlo Ancelotti e Casemiro.
Fui o primeiro a contar para vocês no domingo que o negócio entre Ancelotti e seleção brasileira estava fechado. Há um acordo verbal que prevê a chegada do Ancelotti assim que ele for demitido no Real Madrid. Se não acontecer dele cair depois da derrota para a Copa do Rei ou depois de um eventual tropeço contra o Barcelona em 11 de maio, ele se apresenta à seleção brasileira em 26 de maio, final do Campeonato Espanhol, e ele chega ao Brasil nessa segunda-feira, 26 de maio, para fazer a apresentação e sua primeira convocação para os jogos de eliminatórias contra Equador e Paraguai. E aqui vem uma novidade importante publicada pelo GE nessa terça-feira. Um dos nomes que devem reaparecer na seleção de Carlo Ancelotti é Casemiro, volante brasileiro que pertence ao Manchester United, trabalhou com o próprio Ancelotti no Real Madrid e vem recuperando sua boa fase com a camisa dos Red Devils. Importante lembrar que o Casemiro não é convocado desde outubro de 2023. Na avaliação do Ancelotti, há necessidade de alguém com mais imposição física e altura na proteção ao sistema defensivo. Importante lembrar também que o Ancelotti terá apenas 6 convocações e 10 jogos até a Copa do Mundo de 2026. Só para completar, em relação a Carlo Ancelotti, técnico que terá, como eu contei no vídeo da manhã dessa terça-feira, o maior salário entre todos os treinadores de seleções no mundo. CBF prometeu vencimentos de 5 milhões de reais mensais para o italiano. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira explicou quais as chances de o Verdão se sagrar campeão do Super Mundial de Clubes. Confesso que fiquei surpreso com a resposta. Você, palmeirense, apontaria qual chance? Com a lembrança de que são 32 equipes, sendo 12 do futebol europeu, algumas das principais do mundo estarão nesse Super Mundial de Clubes. Para Abel Ferreira, a chance ao viver gira na casa dos 10%. Isso equivale a dizer, de modo grosseiro, que de cada 10 participações do Palmeiras no Super Mundial, o Palmeiras venceria uma. A frase do Abel foi a seguinte, abre aspas, é verdade que teremos 10% de hipótese de poder ganhar esse Mundial. Pois bem, vamos lutar por esses 10%, começando com o nosso primeiro foco em passar da fase de grupos, só para lembrar que o Palmeiras está no grupo A, ao lado do Porto, do Al-Ahly do Egito e também do Inter Miami de Lionel Messi. O Abel ainda disse, abre aspas, há 2 coisas que nós temos que fazer. A primeira é competir, a segunda é desfrutar de uma oportunidade que, por mérito próprio, nós conquistamos. Use o espaço para comentário para apontar qual o percentual de chance do Palmeiras e dos clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes. Combinado? Bora falar agora sobre Dudu, que está afastado de vez dos treinos na Raposa. Você vai lembrar que no sábado surgiu a notícia de que ele estava de fora do jogo contra o Vasco, tudo por conta de uma polêmica envolvendo ele e o técnico Leonardo Jardim. Cheguei a contar para vocês que o Leonardo Jardim descobriu que o Dudu pediu ao Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, a demissão do treinador português. Assim que tomou conhecimento dessa história, o treinador português afirmou que não trabalha mais com o Dudu, que ficou de fora do jogo contra o Vasco. Nessa terça-feira, o Cruzeiro tomou a decisão de afastar o Dudu dos treinos. E aqui vem mais uma informação super importante. Nessa quarta-feira, André Cury, representante do Dudu, tem um encontro marcado com Alexandre Matos para tentar chegar a uma definição. O André já está em Belo Horizonte, mas o encontro vai acontecer somente nessa quarta-feira e há muito dinheiro envolvido. Isso porque o Dudu ganha na casa de R$1.600.000 por mês. O contrato dele com a Raposa só se encerra em dezembro de 2027. A gente está falando de mais ou menos 50 milhões de reais em salário até o fim do vínculo. Várias especulações têm marcado o nome do Dudu. Posso contar que a única sondagem de leve que o staff do atacante recebeu foi do Botafogo. Na tarde dessa terça-feira surgiu a especulação de que o Fluminense, a pedido do Renato Gaúcho, gostaria de contar com o atleta para o Super Mundial de Clubes. Um monte de gente está lembrando também que o Cuca, técnico do Galo, admira, gosta do Dudu, e essa é uma verdade, mas imaginar que possa haver um negócio entre Atlético e Cruzeiro hoje me soa esquisito. Há lembranças também de que o Felipão é outro fã do Dudu e poderia tentar levá-lo para o Grêmio. A informação que eu tenho na tarde dessa terça-feira é de que o único clube que já sondou o staff do jogador é justamente o Botafogo. E o procedimento que vai ser adotado é
as partes, jogador, empresário e clube, se reúnem nessa quarta para tentar chegar a um senso comum. A partir do que o Alexandre Matos, em nome do Cruzeiro, disser, aí sim André Cury e Dudu vão trabalhar nos bastidores para buscar um novo clube. Quero falar agora sobre o São Paulo com chance de faturar dinheiro do Manchester City. Vem da Europa a informação de que Gabriel Sara, que foi revelado na base do tricolor e pertence ao Galatasaray, interessa ao poderoso Manchester City a pedido de Guardiola. Guardiola que busca um segundo homem do meio campo, já há algum tempo foram 2 janelas tentando a contratação de Lucas Paquetá, o negócio não aconteceu por conta da investigação de apostas esportivas. O Matheus Nunes acabou sendo contratado para o lugar do Paquetá, mas nunca vingou, então o Sara poderia ser uma alternativa para o Guardiola. Jogador que no São Paulo nunca conseguiu corresponder, mas em sua passagem na Europa vai muito bem, obrigado. No Norwich, disputando a segunda divisão, números impressionantes. Ele sai da Inglaterra para jogar no Galatasaray, onde é titular absoluto, 40 partidas, 2 gols e 7 assistências, e aqui vem a parte importante pro São Paulino. Como o Sara cumpriu todos os anos do período do mecanismo de solidariedade, qualquer negociação envolvendo o atleta garante ao São Paulo 5% do valor total do negócio. Então vamos imaginar que o Manchester City compre o atleta do Galatasaray por 40 milhões de euros. A gente está falando mais ou menos de 256 milhões de reais, sobrariam ao tricolor 12 milhões e meio de reais. Valor importante, até porque o São Paulo busca cerca de 85 milhões de reais com vendas de jogadores para cumprir o que está estabelecido no orçamento para 2025. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Quero te explicar como foi a apresentação de Dorival Júnior com informação importante. O técnico justificou o porquê da escolha pelo Corinthians. Desde que foi demitido da seleção brasileira, ele teve oferta de 5 clubes da Série A, mas só permitiu que o seu empresário Edson Codor abrisse conversas com o Timão. Dá uma olhada na frase do treinador corintiano que foi apresentado nessa terça-feira. Agradeço a todas as equipes que entraram em contato, mas eu precisava de uma parada. Não ia reiniciar um trabalho antes da metade do próximo mês, mas me interessei muito por tudo que o Fabinho Soldado me colocou. Agradeço às equipes que entraram em contato e peço desculpas por não abrir negociações com nenhuma delas, mas acabou acontecendo com o Corinthians, fecha aspas. Só para completar uma curiosidade, com a chegada do Dorival ao Corinthians, ele passa a ter figurado em 14 dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. As únicas 6 equipes que ele nunca comandou na história foram Botafogo, Red Bull Bragantino, Mirassol, Grêmio, Vitória e Bahia. Estreia do Dorival Júnior está marcada para essa quarta-feira contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, jogo em Novo Horizonte. Timão precisando de uma boa resposta depois dos 4-0 sofridos diante do Flamengo. Só para completar em relação ao Corinthians, naquela parte política, nessa segunda-feira você já sabe, Augusto Melo teve suas contas reprovadas. Próximo passo, pedido de abertura de um processo de impeachment contra o presidente e a enorme pressão entre conselheiros da oposição e da situação para que o Augusto renuncie. O presidente está alegando que não vai aceitar essa sugestão de renúncia, ainda que isso possa causar problemas ao Corinthians por conta da reprovação das contas referente a 2024. Há uma série de sanções previstas para clubes que não têm suas contas reprovadas de acordo com a lei geral do esporte. Posso tentar explicar melhor essa história durante o programa do Nicola dessa terça-feira que acontece mais tarde. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau!